gente, estamos aqui para mais um episódio no podcast. Hoje com uma pessoa queridíssima, uma amizade de longos anos. E minha amizade com o Luiz Mário, que vocês vão conhecer agora, começou através de Alfred, um decorador amigo, né, formado em Belas Artes, que me apresentou o Luiz Mário como sendo um cara genial. Estamos hoje aqui com o Luiz Mário para um bate-papo longo, porque aqui rende, né? Quando a gente começa a conversar é muita história. E quando a gente vai buscar, assim, então, do fundo do baú a referência, mais lembrança e mais tempo a gente vai Pois. gastar. Você lembra disso? Você na casa de Alfred, um playground, eu acho, aniversário dele, É né? uma festa, um aniversário. É. E Alfred era, assim, formado pela escola em artes plásticas e logo depois licenciatura em desenho Sim. e plástica. E se dedicou a essa área de decoração, tal, né? Muito talentoso, né? Eram uns cursos, na época, antes de arquitetura entrar em evidência, Sim. que preparavam o decorador. Sim, muito Então, bom. os dois cursos davam uma base bem interessante para o decorador. Isso. Logo depois é que se parte para arquitetura, Sim. e de arquitetura para arquitetura de interiores. Isso. A EBA, que é a Escola de Belas Artes, né? Teve um insight muito bom em ter capturado para eles essa possibilidade, né? De colocar o curso superior, né? Sim, sim. De decoração. E até a disciplina que eu ensino hoje, que é composição decorativa, se a gente for trazer para o momento atual, ela é design de superfície, Sim. é design de peça, é design de esquadria, tudo que o profissional da área de arquitetura, quando o curso era dentro da escola, também precisava. Sim. Dos tabuados, das sancas, das faixas de gesso, das peças de espaço público, de cimento, então modelagem, desenho, era tudo com belas artes. Eu fico invejando, porque eu lhe acompanho, né, nas postagens, aí às vezes tecido, aí já lhe boto, eu quero. Lindos tecidos que os seus alunos estão fazendo. Nossa, É, cada um, né? é um desafio. Um desafio. Desenvolver um módulo, no caso de tecido são 2 módulos, né. A gente estabelece desafios para eles, Sim. e aí azulejo ele faz um módulo, e depois a gente replica com várias possibilidades compositivas. E tecido eles fazem 2 módulos, e não necessariamente, ainda que a gente fale design de superfície, azulejo, a função final é ser azulejo. Às vezes, no meio do caminho, eu disse: "Olhe para o seu desenho numa escala maior e vejo uma intervenção em decoração de carnaval", Com como certeza. historicamente a Bahia teve e que no ano de 2000 deixou de ter, acabaram É verdade. esse aspecto de decorar a cidade para o carnaval, e passaram para as marcas, passaram para os camarotes, mas na verdade a função da decoração de carnaval não era animar o folião, era servir de marketing e de Sim. memória. Então você trata um tema como marketing para vender aquele carnaval daquele ano, Sim. e depois você, através da imagem que foi gerada e a intervenção que foi feita na cidade, ele virou memória. "Ah, esse ano foi o ano do Deixa o Coração Mandar", Sim. que foi uma intervenção muito interessante Sim. na história do Eu carnaval. lembro disso. Você lembra o ano que nós fizemos um camarote? Também me chamaram para fazer um camarote. Lembro. Uma pessoa queria recepcionar os seus clientes, né? E Aham. nós fizemos, foi com o mar, uma intervenção com as ondas do mar. Você lembra dos Lembro, peixes aí? lembro. E se você tudo isso é bem compositivo, Bem, é bem a questão de composição decorativa, né. Eh, e o camarote também, as pessoas também às vezes têm uma impressão errônea de achar que é para ver o carnaval passar. Não é, para sim, fechar negócio, é para claro. você estar junto em igualdade de condição com Sim, outros poderes sim. do seu lado, Rede de recepcionando, relacionamento, né? relacionamento. Network, é tudo. Tudo Isso. acontece. Negócios acontecem ali. Tudo é É, negócio, né? E ninguém olhe com o olhar de que é apenas uma diversão, porque, é,
Não é. Se engana. Se engana. Enquanto alguns se divertem, negócios são fechados. Acontecem, né? E É, quando você chega até ali ao camarote, grandes negócios já foram fechados antes é também, verdade, também, né? A nível de tudo, do projeto, também. de sonorização, de decoração, né? O que resta hoje para o artista é mais essa intervenção em projeto de camarote, Eu porque de fiz também. espaço já não tem. Fiz Clube também não também tem. Daniela Mercury, eu fiz também Sim, 2 vezes, sim. em conjunto com a Tidelli. Até Uhum. entrevistei Lon aqui da Tidelli, porque sempre foi um parceirão, então, em todas as minhas loucuras, inclusive no lançamento de meu site. Ele me mandou os móveis, eu estava dizendo a ele quantos anos depois eu mandei até as fotos para ele, encontrei outro dia. E aí chamei a Tidelli porque eu disse, poxa, camarote tem que ser móvel que aguenta água, porque botavam uns mobiliários formais. E Uhum. camarote não é para isso, né? É É. um, é um móvel que você possa sentar, se molhar, a bebida cair, a chuva escorrer e lá vai, né? Uhum. E aí eu me lembro que eu pintei no cimentado um tapete também, que não podia ter tapete também, que as pessoas tropeçam. Simulei um tapete, usei os móveis da Tidelli e foi um sucesso. Aí no ano seguinte nos chamaram novamente. Eu como arquiteta e a Tidelli como mobiliário. Eu comecei minha trajetória fazendo muita coisa de carnaval. Sim, Fazendo clube, na época que Salvador tinha alguns clubes. sim, Eu fiz o iate, que continua, né? sim. Mas fiz o iate, fiz a associação atlética, Bacana. fiz e o clube português. Já nos 2 últimos anos, 84, 83 e 84. E bem com esse conceito modular que a minha disciplina acaba abordando hoje. E que tudo acontece, né? Eu É, até já lhe substituí até nessa disciplina, não foi? Quando você foi sim, fazer seu doutorado ou seu mestrado, não me lembro. verdade. Eu acho que foi o doutorado já, Isso, quando eu passei um ano fora, é. em Valência, na Que é um Espanha. prazer sempre lecionar lá na EBA, porque é uma turma muito legal, né? Fora que, além do conteúdo ser muito bom, das ementas serem muito boas, tem uma equipe de professores que agregam, né? É. Então, eu me lembro que teve um ano que você precisou viajar e não tinha professor para substituir nessa matéria. Uhum. E aí eu me lembro que eu fiquei. Os alunos são ótimos, muito, muito interessados. Lidar com criatividade é sempre muito bom, né? Muito bom. E eu digo que é uma coisa que a gente não esquece, né? É, A Rui sempre me fala que quem é unido pelo esporte nunca se esquece, né? sim. Aqueles momentos e aquelas amizades. Eu digo que com a arte é a mesma coisa. São grandes amizades. Sobretudo, ensinar aquilo que você faz na sua vida prática. Então, você transmite uma experiência e um conhecimento Sim, muito positivo, exato. né? Que às vezes você não vai encontrar isso em livro nenhum. Exato. Eu me lembro quando eu ensinei, até perguntei lá na diretoria se eu podia tirar os alunos da classe. Porque você é audiovisual aquilo tudo, né? É tato, é tudo. Então, você ficar só na verborreia com o aluno, passando exercício e tal, então eles adoraram que eu passei a levar nas lojas, Sim. inclusive quebrando o tabu, que eles às vezes tinham vergonha de adentrar nas lojas, né? Uhum. Criavam aquele medo, aquele bloqueio, né? E depois eles passaram a frequentar lojas, a pegar no tecido, a ver a proporção do mobiliário, né? Então eu levava muito eles para a rua, eles adoravam. Pelo menos umas 2 vezes no mês. Essas saídas são conhecidas como aula de campo, né? Sim. E eu realmente também promovo sempre Aí isso. você também faz isso. A primeira aula que eu dou para composição decorativa 2 é dentro do supermercado, Olha. aquele do Canela. Eles Sim, vão sim. Que é caminhando pertinho. comigo, avisa ao gerente que vamos ter 20 pessoas Lá. concentradas circulando no mercado para não ter nenhum susto. Depois a gente tem aula em shopping, para olhar loja, iluminação, decoração de vitrine. Muito importante, né? Então essas aulas de rua e é uma maneira de você aproximar a escola Sim, para, o público, né, que claro. também é conhecido como atividade de extensão, Sim, que é quando a escola oferece à comunidade um trabalho para ser desenvolvido em parceria, né, sim. que é bem o assunto que a gente hoje está aqui para comentar em Ex relação até à época, né, porque é junho e eu coordeno a atividade de extensão. sim. Atualmente a coordenação está com a professora Nancy, mas essa atividade de extensão foi criada na década de 90. Muito tempo atrás. Muito, muito tempo. Então são 28 anos desenvolvendo uma exposição cujo tema principal
São as trezenas de Santo Antônio na Casa Baiana. Antes disso, me fale só um pouquinho da sua trajetória para o nosso público, né, porque eu conheço quase toda. Uhum. Mas, graduou-se na Escola de Belas Artes? Sim, eu pinto desde garoto Sim, e sempre disse que seria artista e que queria viver de pintura e iria de viver de de pintura. pintura. E hoje realmente eu percebo que aquilo que eu disse no passado se Se concretizou. realizou. Na época do vestibular, fiquei entre arquitetura ou artes plásticas ou licenciatura e acabei optando por licenciatura, Licenciatura. que eu achava que seria mais o meu perfil. Entrei e a arquitetura me roubou um pouquinho, a decoração me roubou um pouquinho, labutando um pouco com as questões de espaço, de escalímetro, de Você medida e de sempre gostou, perspectiva. né, dessa área. E lembra numa época em que não se tinha o 3D? E Sim, você fez muita perspectiva para mim, que quando eu ia apresentar ao cliente que era muito, muito leigo, né, que não tinha uma visão em 3D, era com seu trabalho, sua arte, né. era com um desenho de perspectiva que o cliente poderia ter uma noção de se ver dentro do ambiente. É, e eram aquarelas. Eu me lembro que os clientes às vezes diziam: "Ai, posso botar num quadro isso?" Eu dizia: "Claro que pode". Devem existir por aí alguns projetos, Com certeza. ou guardados ou Emoldura emoldurados. Eu recomendo que guarde, viu, porque vale a é, pena. vale, super vale. É E às vezes testemunho de uma e lápis de época. cor também, que se fazia muito com Eu lápis de sempre cor. usei aquarela e o Sim, lápis de cor, e na escola também tem uma outra técnica, muito interessante, que é a pintura com pastel óleo sim, sobre papel vegetal. Ela dá um fica efeito, ela maravilhoso. parece uma aquarela, é mais rápida de E fazer pintar no avesso do e vegetal, né. pinta no É, avesso. dá um O resultado. desenho fica por um lado e a pintura pelo outro. Isso. Bom, e aí você foi, chegou até o mestrado, já com enfoque, nas festas de Santo Antônio. Assim, eu acho que talvez antes disso tenha uma ressalva. A última coisa que eu seria na vida foi professor. Sim, Eu queria ser artista, mas não professor. sim. De brincadeira, fui fazer concurso na escola e acabei fazendo para pintura e para desenho. Passei nos dois. Nossa. Um tempo depois, já na vida prática de pintor, sou chamado pela escola e, como já tinha uma filha, resolvi assumir. Então, eu me converti, eu virei professor Para ter um salário e fixo adorei. É também, para ter uma porque já segurança, era pai né? de família. Para não seguir só como autônomo. Isso. E foi muito positivo, porque eu não imaginava que A existia um extensão. prazer enorme entre a relação professor e aluno. E você curte E a mesmo. sala de aula, para mim, é assim muito É o tranquila. palco, Na é o palco. verdade, é um ateliê vivo. E é um ateliê que você tem a oportunidade de conversar com outras pessoas, de trocar ideia, de Sim, experimentar, de ouvir, de discutir, de sim. opinar. Então é bem interessante. E seus alunos saem prontos, viu. Diga-se de passagem, que eu já peguei alguns para fazerem alguns trabalhos comigo e Aham, foi maravilhoso, né. Eh, o menino Oliver é maravilhoso, o filho de Natal, é verdade. né, e Késia também. Késia maravilhosa. Ele tem feito agora umas figuras que aquela menina é um show também, né, Sim. que é arquiteta e artista, né. E no passado tem um, assim, bem especial, que a pintura dele já era modular, chama Humberto Gonzaga. Sim, E maravilhoso. hoje ele está se dedicando também à restauração, mas é Ah, é? um aluno muito querido, um ex-aluno muito querido, e que deixou uma marca. O banheiro do Casa Atelier é pintado à mão por ele, É está lá lindo, né, intacto aquelas 24 pimentas, anos aquela depois. ele não quis mais trabalhar com aquilo que era tão Não, ele figurativo aquele trabalha com a pintura ainda, ah, mas a restauração está chamando, de uma forma mais ativa do que a pintura. a nossa cidade, né, tem tudo a ver com restauro, tem muita coisa aí, É, o mercado vai. é um mercado grande. Luiz Humberto também Carvalho tem trabalhado muito, Sim. né, com as igrejas, com essa Uhum, arquitetura religiosa e, quando eu fui a Veneza eu fiquei impressionada, quantas empresas de restauro. Porque uhum. Veneza também é Sim. né, é um céu aberto para esse tipo de trabalho, precisa estar recuperando e restaurando sempre, né. E a cidade precisa cuidar de seu patrimônio, né. A gente tem um patrimônio histórico
às vezes material e às vezes imaterial, que precisa ser zelado, precisa ser cuidado, precisa ser difundido. Isso tem bem a ver com o nosso propósito das trezenas, né. Isso, exato. Agora vamos para as trezenas. Um dos motivos que eu já estava para lhe entrevistar é também esse mote do mês de junho, da revitalização, das festas, nas nossas festas tradicionais, né, que não é só o Santo Antônio até em junho, apesar de que o seu enfoque é mais o Santo Antônio, mas temos São Pedro, né, que São é mais? João. São João, São Pedro, são os 3 santos Tem juninos. mais um outro que eu não lembro agora, mas tem um outro Tem um santo outro também desse período. desse período, Esse trio é o mais mais conhecido. conhecido, é. E, assim, os mais difundidos historicamente sempre acabou sendo São João e São Pedro, Sim, né. Santo Antônio, ele tem uma característica ímpar. Ele é uma festa que se dá dentro do interior da casa, das isso. residências, É bem familiar. e muito familiar. É. E talvez por esse aspecto ela faça parte da memória coletiva das pessoas, Sim, mas, ainda não foi, graças a Deus, apropriada pelo poder do espetáculo para virar uma festa de rua. isso. Ainda é bem E intimista, né. e a gente acabou, tendo uma aproximação à festa em si, mais ou menos na década de 90, quando minha mãe falava de uma vizinha dela que fazia um Santo Antônio maravilhoso e eu negava aquilo. Eu dizia que eu não tinha nada com santo, nem Nada não me com interessava, nenhuma devoção. até que um certo dia eu me rendi, fui ver e me apaixonei e encontrei aspectos importantíssimos da tradição Sim, que me tocaram muito. Ou seja, logo de cara você não entrava no ambiente para ver um altar, o ambiente era o altar. Então você estava dentro do altar junto com o santo. Cantando, cantando errado, desentoado, a eh, informalidade, né, na que é lindo, informalidade, é. brincando, E a dançando. pureza da festa, Isso. E a pureza. foi todo esse essa captura desse momento em 94, 95 que me fez, despertar e começar a conversar com as pessoas sobre essa tradição. E para surpresa minha, muita gente conhecia e eu não. Eu não me Isso é lembrava. engraçado, é. E as pessoas davam testemunho de uma coisa de muito tempo atrás. Muitos anos. E aí, isso é que a pesquisa em artes, principalmente, Foi começa buscar, né. a nortear, né, para ir buscar. Primeiro a hipótese: é uma festa? Existe há quanto tempo? Acabou? Começou onde? Como é que ela adquiriu essa característica agora? Será que só tem em Salvador? Será que veio com os portugueses de Lisboa, ou de outras cidades de Portugal? Então, isso são perguntas e você estabelece hipóteses. E quais são as respostas? As Prováveis. respostas a pesquisa já apresenta como conclusões. Sim, Mas entre as hipóteses e as conclusões, tem um bom tempo e tem muito estudo. No nosso caso específico, da Escola de Belas Artes, nós optamos por fazer a exposição como isca. sim, Então, nós montávamos as exposições e as pessoas chegavam dando os seus depoimentos. legal. E depois a gente juntava aquela, como se fosse um questionário, e iríamos analisar aquelas perguntas, para onde convergia, para o recôncavo, veio de outro estado. E aí, claro que nesse tempo todo, e de diversas montagens positivas e praticamente 10 anos dentro da pesquisa mesmo, de uma forma bem sistemática, as conclusões se apresentaram como sendo uma festa baiana, Sim. iniciada no recôncavo Olha que baiano há bacana. 300 Muita coisa vem do anos, recôncavo, né, ali é pródigo, né. pois é, nos engenhos, há 300 anos, quando, pela falta de padre dentro dos engenhos, ou, na igreja mais próxima, o senhor da casa, o Sim, homem da casa, o senhor do sim, o engenho, chefe de família. trouxe a tradição para dentro da casa dele. Eles rezavam o mês de Maria
e no vácuo as trezenas para Santo Antônio, Que legal. que oportunizava uma série de coisas, né, receber os amigos, uma confraternização pelo tempo da colheita. A história da Repare que a gente colheita. está com a colheita aí E aí por isso que tem o pão também, né, e o o pão peixe. significa fartura, Sim. o peixe remonta, esse especificamente é de Lisboa, é usado em Lisboa, Sim. mas remonta a um milagre de Santo Antônio, que é o milagre dos peixes, né. E esse que está aí, que é super bonito, né, esse trabalho é muito bacana, e a tradição vem para Esse é de casa. Portugal, as sardinhas É, portuguesas, lindo. é um projeto que eles têm, Eu e tem acompanho. diversas Tem um Instagram sardinhas inclusive, né, trabalhadas. Tem, tem desse sim, dessas tem. sardinhas. E aí a festa vem para dentro da casa e acaba adquirindo características próprias, né. As pessoas, com dons musicais resolvem musicalizar as letras das orações. Os escravos tinham vez de Tinham, participar participavam também. na casa É, matriz. também, assim, a gente não tem tanta notícia, específica disso, mas tinha. Sim. E também tinha as questões um pouco do sincretismo, né. E Portugal, vamos lá, desenvolve até hoje. Eu sei que você tem um acervo enorme, né? Mas esse especificamente é belíssimo. Portugal, ele tem a tradição, né, o santo é português, Sim. e em dado momento resolve para o Marrocos pregar o evangelho, quando ele vira franciscano, Sim, essa história do e Marrocos eu não me lembrava. e ele vai pregar o evangelho no Marrocos, mas não se dá nada bem com comida, com as questões, fica doente e tenta voltar para Lisboa, mas a caravela, a nau que ele Sim, navegava, pega um furacão teve uma e ele intercorrência nesse vai meio. para a costa siciliana, na Itália. Então, se você observar a letra das músicas, Sim, das orações, a conta a história história. de Santo Antônio é contada ali. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. E Esse Santo Antônio trechinho vai para que a eu rezo Itália. sempre, mas nunca tinha reparado. Pois é, e Santo Antônio vai para a Itália e lá, passa a ser, ainda em vida, um popstar, praticamente. As pessoas roubavam um pedacinho do Da hábito dele, veste, da veste, e já reconheceu ele foi um santo reconhecido em vida. Ele fez milagres em vida olha. para difundir o evangelho, e a gente Haja também visto que a não. língua dele está lá, A né? língua não pereceu, A né. língua não estragou, Ele não, não com pereceu. ele tinha o dom da palavra, porque ele era padre Sim, de uma outra ordem religiosa, que ele acaba optando para entrar, depois de ser padre, na franciscana. a franciscana. Por E isso o aí, hábitozinho também por marrom isso e o tal. hábito marrom, que remonta à cruz de Tal, Ah, que é o hábito em si é em forma de uma cruz, que é o símbolo dos franciscanos. E Santo Antônio vai fazendo os milagres. Esse mesmo dos peixes é muito interessante. Em Remini, na costa da Itália, no Mediterrâneo, ele ia sair pregando, como era de praxe, que a ordem franciscana recebia qualquer pessoa que quisesse pregar sim, o evangelho. Não se formava em nada, podia sim. ser rico, pobre, negro, Era acolhido, branco, né? ele era acolhido, e o único propósito que a ordem estabelecia é que ele saísse pregando o evangelho. Lembra-se O dom da que palavra. essa época a guerra entre mouros e cristianos, o islamismo com o cristianismo estava forte na Península Ibérica. Sim. Então ele saía pregando, e a obrigação que ele tinha era sair em par, eles saíam em dupla, A hindu. eles não saíam sozinhos. E os mormons também, que é uma outra religião, não sei se é religião, é seita, só andam em dupla também, né? Tem essa É, característica da dupla. e no caso deles, eles, em dupla podiam fazer tudo, podiam cantar, Olha, podiam brincar, podia ter um aspecto de saltimbanco, que não teria problema nenhum, contanto que pregasse o evangelho. entendi.
E Santo Antônio acaba fazendo isso e vai promovendo milagres. Esse que a gente comentava, o de Dos Rimini, peixes, sim. ele ia para essa cidade, e aí a cidade combinou: "Olha, vai chegar uns franciscanos para pregar, fazer uma pregação. Vamos combinar de ninguém dar atenção a ele, de ninguém Olha, ouvir". Então, quando ele chega na cidade, tenta e não consegue, ele vai para a beira do mar e chama criaturas do céu e do mar: "Venham ouvir a palavra de Cristo". nossa, E aí os cardumes aparecem, o mar fica, lotado de alvoroçado, que e as pessoas vendo aqueles peixes todos ali na beira, sabe, da praia, ouvindo sim. e numa certa, entre aspas, "atenção" à pregação, perceberam que era um milagre e se renderam e passaram a ouvir. Esse é É, o famoso milagre dos peixes de Santo Antônio, que sim, Antônio Vieira fez um sermão também muito sim. interessante sobre esse Sobre milagre. esse milagre. Eu fui a Pádua, né, porque sempre que eu vou à Itália, à Feira de Milão, eu dou uma esticadinha nas cidades mais próximas, porque lá o trem funciona muito bem, né, o trem rápido, express. E fui a Pádua, também fui a Assis, mas Pádua é é uma energia diferente. É, né. E eu cheguei acho que em Ramos, e eles a coisa mais linda, primeiro um show de rock, Uhum. né, não é o tchan, nem as coisas que fazemos aqui sem querer criticar, mas uma coisa super bacana. E aí depois tem um desfile, eu vi os cavalos, né, esse cavalo mais basiquinho que a gente tem aqui, chama é o jegue, acho que era o jegue. Uhum. Bem ba e as pessoas montadas e com os galinhos. Quando a gente viaja, a gente fica meio fora da casinha, né, eu não estava ligada, que dia era aquele, "Meu Deus, o que é isso?". Aí alguém disse: "Não, é o domingo de Ramos". Aí eu me lembro que eu trouxe até da igreja, acho que eu trouxe um galinho para você, que eu consegui lá, e trouxe alguma coisa mais. Porque o túmulo dele, chega a ser abaulado, assim, de tanto que passam a mão, né, Sim. pedindo as graças e tal. É É, lindíssimo. eu ainda não tive a oportunidade de ir à Itália. Tinha Eu que ir. realmente conheço bem Portugal, É. Espanha. Espanha por conta do O doutorado, doutorado, você foi e me 3 vezes, né, umas apaixonei. 3 vezes ou mais, né? Não, eu fiquei indo praticamente quase todo ano. De Olha, 2020 para cá, eu acho que eu fui umas 18 ou nossa, 19 vezes. aí virou quase cidadão. É, e gosto muito da cultura e Sim, acompanho tudo que eles fazem de gastronomia, de exposição, de uma série de coisas, costumes também. Eles sim, têm os costumes. festas Temos muito a tradicionais ver também, né, belíssimas. temos muito a ver com os hábitos Temos, nós deles. tivemos influência tanto do português quanto do espanhol. E eu ainda diria mais, a Bahia tem o Brasil tem um aspecto herdado por esses povos da Península Ibérica, Sim. que é muçulmano. Então a treliça da janela da casa tem o Nos mesmo sentido da xarapis, burca que a mulher árabe se usa. esconde, né. Então ela vê a vida sem ser vista. Sim. Então é a casa com a roupa, é a comida, é na música, são os tambores. Então a gente tem muito mais aproximação com os povos muçulmanos do que o que a gente imagina, trazido, claro, pelo português e Pelo pelo português. espanhol. Eu tenho uma característica interessante, porque os meus avós, por parte de pai, a mãe de meu pai era de descendência espanhola dos mouros, dizem até que eu pareço muito com ela, eu não a conheci, só conheço de fotografia. E o pai dele, português. E do lado de minha mãe tem uma influência espanhola, então é Sim. uma mestiçagem danada aí, É, né. tem uma análise que sempre que eu falo dessa questão cultural europeia, principalmente da península, que eu cito com os alunos, que é o seguinte: foram 800 anos de domínio árabe na Sim. Península Ibérica. Será que a gente conseguiu, será que eles conseguiram expulsar os árabes? Ou essa expulsão foi Foi simbólica? representativa Então só. ela foi só simbólica. Sim. Expulsaram os sheiks, expulsaram os chefes, Sim. que se concentraram no sul da Espanha, que é a Andaluzia. Mas o resto tudo ficou no Já tinha uma sangue, cultura na enraizada também, sim, cultura, em tudo.
Tudo. E tudo isso veio pra gente em 1500, É, também através deles, é. chegou pra gente, né. E a comida, a gente tem muita influência aqui, a comida árabe, né, É. espanhola, E nós portuguesa. ainda tivemos aqui um episódio, além do europeu trazer, os povos malês Sim, malês. africanos também trouxeram, porque eles eram muçulmanos. Verdade. Então a gente tinha a cultura muçulmana, pelas 2 pontas praticamente. Interessante, né. E eu sempre digo que a beleza do ser humano está nessa mistura. Um dia eu assisti um filme, 2 mulheres, se relacionavam, né, homossexualmente e elas queriam ter um filho. O Uhum. que é que elas fizeram? Ela e eu no filme fala isso, nós queremos etnias diferentes, Hum, porque aí onde está a beleza. E elas adotam uma criança mestiça, exótica, belíssima. sei. Né. E é uma coi eu parei para observar, eu disse: "Gente, é impressionante", porque essa etnia misturada é que dá esse show, né. Tanto que dizem que o brasileiro é difícil até de você por isso que roubam muito até passaporte brasileiro, né, É, porque é uma a mistura gente tem todas as caras do mundo todo. todas E tem um dado até sobre Santo Antônio sim, especificamente, as pessoas imaginam ele nórdico, louro, carequinha, com os olhos claros, e não era nada disso. moreno, Ele né. era moreno, Moreno, com é. traços árabes bem marcados, né. Sim, pois é. Gorduchinho, barrigudo, porque ele sofria de um problema da gota, né, que é Então e uma eles e ele comem morre mais. disso. E os padres em geral, eles se alimentam bem, né, e tem o pão, e tem o vinho, É, né. mas ele nesse caso, ele morre com 30 e poucos anos também, Morre cedo, morre eu cedo, vi a vida dele. e morre desse problema de água na cavidade abdominal, né, Coisa, né. então ele acaba Hoje tendo aí. a gente vai até 80, 90, mas naquela época 30 anos eram os 90 de hoje, né. É Você vê, o verdade. Castro Alves morreu com 25 e aí vão É, outros, né, muito jovens. Qualquer doencinha mais braba ceifava a vida sim, da pessoa, né. sim, Mas ele, Santo Antônio, eu sempre fui devota. Na época de escola era para passar de ano, né, sim. porque na época de primário e ginásio eu era muito pintona, então não tinha muito tempo de estudar. Eu tomei vergonha quando entrei para o científico. Aí passei a ser uma aluna, caprichosa, né. Mas sempre, era devota. E uma vez eu montei com você alguns altares, né, naquele projeto que você tinha, que um era o anfitrião, né, o banqueteiro, vamos dizer Sim. assim, e um profissional de arquitetura ou decoração montava o altar. Aí eu montei o altar, quando eu estou chegando para reza, encontro uma amiga minha. Aí ela me disse: "Você está aqui", ela não sabia que eu tinha assinado o altar. "Você está aqui rezando para arranjar marido?" Aí eu, como sempre muito desaforada com a resposta da ponta da língua, eu disse: "Minha linda, presta atenção, eu sem rezar para arranjar marido, já arranjei 3. Se eu rezasse, eu estava aonde?" Assim me olhando, pergunta idiota. Eu sempre fui devota de Santo Antônio e amo a tradição. Tanto é que mesmo na pandemia você fez as orações online e eu montei altar em casa, sempre participei, é uma coisa que eu Uhum. curto demais e todo ano eu procuro ir. Não consigo ir às vezes os 13 dias, mas pelo menos um, 2 ou 3 o que eu posso. É. E esse ano como estamos nos preparativos aí? Já há alguns anos, professora Ilmara Pessoa e professora Nancy Novaes, Nancy, na verdade, começou comigo. Sim, Nós começamos juntos em 97, aplicando o projeto que eu tinha criado meses antes para a exposição. sim. E desde lá nós seguimos unidos. No momento que um falha, o outro vem e cobra e ajuda. Assim aconteceu na pandemia, em 2020, quando conversando a gente achou que não, eu achei que não teria, e ela disse que não, que a gente tinha que Prosseguir. prosseguir, que tinha que pensar e tinha como E fazer. E foi um aí momento nós em muito bacana, né, meses, que todo mundo estava precisando realmente de fé, né, de e até pelo fato de minha filha estar por perto e dominando essa questão das novas tecnologias, Lorena dá um show agora também, né, ela tanto na começou desde tecnologia como na música. É, ela começou desde pequenininha, né. é. Então, com isso, nós resolvemos fazer lives e foi surpreendente, porque pessoas mais idosas, resolveram participar.
Sim. E aí, como é que participa se a pessoa não sabe nem ligar o computador? Mas a gente foi monitorando, olha, faz assim. Aquela que queria participar e não sabia cantar, Lorena gravou as músicas e E mandou mandou. antecipadamente para ela. Que bacana. Ela ligava o celular, Com o tocando som, a sim. música e acompanhava. E hoje com qualquer caixinha de som, o som fica Pois é. fantástico, E é. tudo isso as pessoas podem ver, né, porque eu acho que as tecnologias hoje oferecem essa possibilidade. Não, e Tá altarezinhos tudo no Instagram, lindos. Eu sei, eu né, sei. então quem entrar no O Instagram endereço do Instagram, diga aí. Santo Antônio EBA, EBA, Santo Antônio EBA. EBA, EBA. significa Escola de Belas Artes, a pessoa consegue ver essa memória da qual estamos aqui falando. E umas coisinhas a mais do passado também, E outros você desafios. montou também uma coisa interessante, é a gente, falar um pouco, o seu projeto a princípio, né, quando não as coisas não eram tão tecnológicas, foi todo preparado, embasado em cima desses Desse álbuns, portfólio. do portfólio. É. Isso é para suprir a geração atual, perceber que é para suprir o Instagram de hoje, o Facebook, Sim, né, então a gente acabava fazendo uma memória com imagens. Eu lindo, acho que né. esse até dessa noiva vestida de bandeira do Brasil foi uma coisa do seu ano, você fez alguma coisa, Foi, eu foi usei de essa 2002. foi, eu usei essa E moça com essa essa modelo bandeira, estava lá, foi do né. E a aqui bandeira está do Bethânia Lima. sim, com Betânia, é verdade. Isso, aqui foi um desfile de noivas no primeiro ano, que eu costumo dizer que foi o dia mágico. Esse desfile de noivas aconteceu em 13 de junho de 97. Sim, que E por memória. conta do desfile, nós tínhamos um público na Galeria Canizares de 500 pessoas. Então, com vela acesa, cheio de Que altar, não linda, podia né. acontecer essa esse desfile. Então nós deslocamos as pessoas Sim. para Araújo Pinho e ao final Foi feito na rua o desfile? as noivas vinham até a rua, o público estava na rua e Que no alegria. final as pessoas poderiam subir para fazer fotos dos altares. Vamos recordar que essas fotos eram com máquina fotográfica sem ver a imagem. Sim. Você ia revelar Se depois. arriscava, se o Se filme arriscava, velasse com a se gente. estivesse bom ou não. E aí eu fiquei no topo da escada da Galeria Canizares conversando com as pessoas. E eu digo que o momento foi mágico, que elas começaram a me dar depoimentos do passado. Olha, que Então as legal. pessoas me diziam: meu filho, eu tô. Na época eu era mais jovem. Podia Meu ter chamado de filho, filho. eu vim aqui trazer meu neto para ver o que acontecia na casa do meu avô em tal lugar do Recôncavo. Que lindo, né. Então a gente Esse viu resgate a maravilhoso. ponte acontecendo por você incluir a criança na apresentação daquilo do seu passado. E essa coisa da religiosidade que muitas famílias já não levam isso a ferro e fogo, né. A partir dali, nós passamos a ser mais positivos no envolver a criança, a escolinha, nas Aqui tem a ações. participação Fora infantil. disso, às vezes apareciam crianças, aqui a Escola Calanto, Sim, aparecia na exposição anjos com vestidinhos de vestido que a gente não sabia de onde vinha. oh, Teve às um vezes uma ano que chegaram promessa, né, 2 frades, ajudaram na reza depois foram embora. e ninguém tinha referência deles, não sabia quem era, foram embora, Coisa meio acabou a reza, eles milagrosa. foram embora Sim, e a gente não sabia nada, o nome, da onde era, de que instituição, nada. Assim como também influenciar em corais, sim, a criação de corais. isso é muito bom, Aqui né. era a professora Beth Axe, envolvendo um grupo da terceira idade de índios. Então ela fazia um trabalho indígena. Me E responda uma assim coisa, foi. tem a ver com o casamento Santo Antônio ou não? É um santo casamento ou Olha, não? um dos milagres dele tem a ver com casamento, que é o milagre da balança. Sim, Uma noiva que queria casar, mas não tinha dinheiro para o dote, para o marido. porque tinha que dar o dote, é. Tinha que dar o dote. Então, ela, ela sonha, e em sonho aparece um papelzinho dizendo que ela fosse a mercearia mais rica daquela comunidade, daquela cidade. Legal.
E ela foi e entrega o papelzinho ao dono da mercearia, e ele chega num prato da balança e bota o papel, e no outro ele começa a botar moedas. E a balança não saía do lugar. O papel pesava mais do Mais que do as que moedas que ele coisa. colocava. Sim. Quando chegou numa quantidade ideal, aí a balança pesou, a moeda pesou, ele entregou o dote à noiva e ela foi embora. Oh, que linda. Segundo Fernando Nuno, que é um escritor e fez um livro fantástico sobre a vida de Santo Antônio, Ele é português, né? O Nuno? Fernando Nuno é de origem portuguesa, mas ele mora em São Paulo. Sim. E ele disse, no livro dele, diz que Santo Antônio era um bom doador e também um senhor cobrador. Porque, em verdade, esse merceeiro, o dono da mercearia, não deu dinheiro a troco de nada. Ele tinha pedido uma graça a Santo Antônio e foi atendido A com a alma teve graça. a graça. E não pagou a dívida dele com Santo Antônio. Então, quando a moça chegou com o papel, ele entendeu que era Santo Antônio cobrando a graça que ele tinha alcançado. Então, por isso que ele deu o dinheiro. Olha, quer dizer, foi um milagre cruzado, vamos dizer É, assim, né? Uma é, maneira é. de uma cobrança delicada. Uma cobrança delicada de apresentar aquilo ali, né? Então, Do são casamento. muitas falácias, né? Ô, sua mãe, que linda. Muitas falácias sobre os milagres e, né, além da fartura e do casamento e das Sim, graças, que eu mesmo já alcancei muitas, na hora de negócios, de fechar negócio e, como falei, nota na escola, eu hum, sempre. E objetos perdidos também, que até sim. numa das músicas dele se fala isso, né? Uma das Recupera seus canções. perdidos. Isso. É, Sempre consegui recuperar quando perco, lindos lírios dele. Quando perco alguma coisa, Santo Antônio, ele dá conta, né? ele vem e traz, né? Que Mas bom. enfim, vamos ter que arrematar aqui a nossa conversa, que podia durar horas, mas como o podcast tem um time, senão ele Hum, passa a ser desinteressante para as pessoas assistirem, apesar de que elas podem assistir devagarinho, né? claro. Mas a gente tem mais ou menos um time padrão, né? Então, queria que você deixasse aqui uma mensagem para esse até o dia 13 aí, o que é que a gente ainda tem pela Bem, o frente? que eu gostaria de registrar, na década de 90, o nosso propósito foi o resgate da tradição, Sim, que tinha acabado por uma série de fatores, tinha diminuído muito. e se conseguiu, Em graças a Deus. 2002, 6 anos depois, nós percebemos que tínhamos alcançado esse objetivo de resgatar. Que bom. E de lá para cá, o nosso objetivo passou a ser que os canais oficiais de cultura do Estado, Sim, embasados pelas conclusões do trabalho de tese, reconheçam as trezenas de Santo Antônio na Casa um Baiana patrimônio. como patrimônio imaterial da cultura baiana. Que maravilha. E que, por favor, mantenham a tradição no domínio residencial, no domínio fechado, Muito no importante. domínio íntimo, no domínio particular. Pode ser em espaços comerciais, não chega a ser problema, porque historicamente festejavam também, Se como ele ia para a bem rua, né, para o dom escreveu da o palavra. Hildegard de Viana, Sim, né, em Crônicas de Santo Antônio. Então a gente, o que gostaria de pedir é isso hoje, que se siga fazendo a tradição, ensine a criança, bote em prática, sim. porque é o seu momento de receber os amigos, família e se confraternizar nesses 13 dias. É uma trabalheira, mas que vale a pena Vale, super e vale. é divertido e Carnaval dura tanto e não vale tanto. Então eu pois acho é. que a oração, o ódio a Santo Antônio, super vale. E ainda temos aí alguns dias aí pela frente, e hoje, Temos, né, temos alguns dias ainda pela frente de estamos no oração. mês. É. Fiquem ligados, nas redes sociais e nos WhatsApps que os Sim. amigos trocam, né, que sempre são informados aonde estão sendo feitas as orações, né? Não só nas residências, como em museus, como Em em lojas, lojas. a Casa Nando está fazendo esse Casa ano Nando um sempre trabalho faz, bacana. Os sempre me lugares por chamam. onde nós passamos e plantamos a sementinha das trezenas acabaram vingando. Sim, O todos. Costa Pinto, Nós Farol fizemos em da consulado Barra, também, Farol da Barra. consulado foi da Suíça?
Da Holanda. da Holanda, Foi que né? nós fizemos. Então, assim, eu tive a oportunidade de expor em Portugal, Sim. no Parque das Nações, e no Palácio Papal de Gandia, que é o único palácio papal fora do Vaticano e em território espanhol. As Graças de Em Santo Antônio, né? 2005 nós fizemos lá Maravilha. e foi bem interessante. Pronto, estamos aqui tendo que finalizar. Como eu digo sempre que o tempo é padrasto. Mas a hora que você quiser, que tiver um novo projeto ou que tiver novidades acerca desse mesmo assunto, o podcast está aqui aberto, Muito obrigado. disponível para a gente bater um papo. Muito obrigado, Celeste.